E aí, galera, o Fluminense do Fernando Diniz inicia a temporada de 2024. O jogo do Fluminense é contra o Volta Redonda, né? O Fluminense ainda tá tentando contratações, né? O Davi Terãs está no radar do Fluminense. Tem muitos caras aí que entendem de Fluminense já falando que o Terãs será do Fluminense, né? Será uma boa contratação para o Fluminense para essa temporada de 2024. Fluminense, que é o atual campeão do Campeonato Carioca e também da Libertadores, né? Quer manter o título, né? E vai vir novamente aí com tudo para poder tentar conquistar mais um título de Campeonato Carioca e também, quem sabe aí, conquistar mais uma vez a Libertadores e disputar mais um Mundial de Clubes. Agora que o Fernando Diniz está somente no Fluminense, né? Técnico só do Fluminense. O Fernando Diniz agora tem um foco total no Fluminense, né? Não precisa mais se dividir com seleção brasileira. Eu acredito que o Fernando Diniz tem tudo para brilhar novamente no Fluminense nesse ano de 2024. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a temporada do Fluminense. Será que o Fluminense vai conquistar títulos nesse ano de 2024? Deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Fluminense. Desse programa, quarta-feira, chegando na metade da semana, e quarta-feira de Campeonato Carioca. O Cariocão começa nessa quarta-feira e a gente faz agora uma apresentação dos quatro grandes, certo? Para a gente contextualizar aqui os quatro grandes, iniciando a temporada 2024. Vamos começar com o campeão da Libertadores. A gente fala um pouquinho agora do Fluminense, campeão então pela primeira vez da Conmebol Libertadores. E olha aqui, ó, como que chega o Fluminense para essa temporada? Eugênio, Breiler e Natália. Vocês vão me ajudando. Ó. Ponto positivo do Flu, certo? O Diniz focado só no tricolor, não mais técnico da seleção brasileira. Rapaz, que faz, hein? Ó, ponto negativo é a saída do Nino e um time envelhecido, certo? Ou pelo menos que está um aninho mais velho em relação à temporada passada. Primeiros jogos do Flu, Volta Redonda, Portuguesa, Audax e Nova Iguaçu. É o calendário nesse início de temporada. O Flu que joga a Recopa Sul-Americana no dia 22 de fevereiro contra a Liga de Quito, contra a LDU. Tem um tempinho ainda. Quero saber das novidades. Vamos lá, novidade. Essa é boa, hein? Oswaldo Pascoal diria, hein? Renato Augusto é o grande reforço da temporada, hein? Que nome, o Fluminense indo bem aí pro mercado. Um abraço pro nosso Pascoal. Gabriel Pires, Antônio Carlos, zagueiro, né? Felipe Alves chegam para compor o elenco. O Flu que começa a temporada como campeão da América. Manutenção do André. Baita importante novidade, baita nome aí, né? Do André, que fica pelo menos no começo da temporada. Vamos ver até julho. E o atual bicampeão do Campeonato Carioca. Não é tricampeão desde o meio dos anos 80. Gostaram dessa cartilha? Desde 85. Né? Exatamente. Sim, 83, 84, 85. Aquele 85 foi aquela final contra o Bangu. Polêmica final contra o Bangu. Os seguranças do Castor de Andrade correndo atrás do Zé Roberto Reis no final do jogo. Mas o Fluminense foi tricampeão, sim. Não é simples ser tricampeão, não é fácil, né? E tem essa possibilidade esse ano. Vem de 2 títulos aí muito interessantes. No momento histórico em que o Flamengo é uma potência econômica muito maior que os outros times, né, do futebol carioca. Então, esse bicampeonato é um bicampeonato muito significativo de conseguir superar 2 vezes o Flamengo em temporadas consecutivas. Impediu o tetra do Flamengo, né? No primeiro título. O campeonato carioca e tal, mas historicamente e em termos de rivalidade tem o seu peso muito grande ainda. Gostaram da cartilha do Flu? Não, mas da apresentação? E é interessante, se a gente olhar os 4 grandes do Rio, todos têm algum interesse no Campeonato Carioca. Não tende a ser um campeonato totalmente esvaziado. O Flamengo não ganhou nenhum título na temporada passada, então o torcedor, de certa forma, está carente. É claro que um carioca não vai apagar o que aconteceu em 2023, mas passa um recado de confiança para o torcedor. O Tite precisa disso também. Fluminense brigando pelo tricampeonato depois de quase 40 anos. O Vasco, se a gente observar de forma realista, é o título mais palpável. Ainda mais depois de uma campanha que lutou contra o rebaixamento. E para o Botafogo, também, né, nessa fase de clube-empresa, outro recado de recuperação do baque que foi perder o Campeonato Brasileiro no ano passado.
Então, todos têm algum interesse, mas eu vejo o Fluminense mais forte nesse momento. Se tivesse de apontar um favorito de largada, seria o Flu. Calma que teremos o nosso palpite. Não, então, mas eu já adianto o meu, porque o Fluminense tem uma base, é o atual campeão, bicampeão no caso. Esse problema da idade, de um time mais envelhecido, de manutenção de uns caras mais experientes, saída do Nino, manutenção do André, Renato Augusto que chega, mas também um cara já de 35 mais. Será que pode ser um problema aí também para a temporada? Mas é uma questão que tende a pesar mais para o fim da temporada. Para o Carioca, legal, o Fluminense está ganhando estofo, está ganhando opção. Renato Augusto, não necessariamente para ser titular, mas quem sabe revezar com o Ganso, dar um pouco mais de descanso para ele. Se o Fluminense mantém essa base até o meio do ano, pelo menos, e há outros jogadores que despertam interesse do exterior, John Kennedy, Arias, então se consegue segurar André, se mantém todo mundo pelo menos até o meio do ano, é um Fluminense muito forte, um Fluminense que chega com uma base, com o Diniz totalmente focado. Então, por tudo isso, por mais que o elenco do Flamengo continue sendo melhor, continue tendo mais opções, é um time ainda em construção. O Tite começou a acertar no fim do ano passado, mas em comparação com o Diniz, o processo do Fluminense está muito mais avançado. Já foi pauta essa questão da idade? Será que hoje, até pelo que fez o Diniz com esse elenco na temporada passada, é algo que já fica meio segundo plano, essa questão da idade para o Fluminense? Eu acho que pensando em campeonato estadual, fica em segundo plano. Pensando em temporada, é uma outra questão. Porque é um time que perde combatividade, né? Tem muita qualidade com a bola no pé, mas se você incluir mais um jogador, né, como o Renato Augusto, com idade avançada, no time titular, jogando a partir de um passe errado do Nino. Outros jogadores erraram. Ele era mais seguro nisso. Então, acho que a grande questão do Fluminense, já para o campeonato estadual, mas, é claro, levando isso para toda a temporada, é encontrar quem vai jogar no lugar dele. Não foi feita uma contratação nesse sentido. A princípio deve ser o Antônio Carlos. Mas que, de fato, não é do mesmo nível, principalmente na saída de bola. Eu acho que não tem um jogador... Talvez ele possa usar ali recuar o André, que continua, não saiu, usar o André com mais frequência na zaga, não sei. Vai sair de início com o André recuado na zaga? Não sei, de início não, mas regularmente. Eu acho que falta uma reposição de um altíssimo nível, porque ele era um jogador fundamental no Fluminense. E esse meio-campo do Fluminense com Renato Augusto, a gente está vendo ele no telão ao lado do Diniz, Ganso, Renato Augusto, qualidade técnica, o Fluminense me parece vai ter de sobra para essa temporada. Outras questões que esses jogadores levam para campo ou não, o Eugênio fala sobre uma pegada, né, sobre uma disposição tática diferente também, um trabalho sem a bola. Como será que o Diniz vai mexer nessa equipe? E qual que é o papel do Renato também? Porque a gente está falando de um jogador importante que foi fundamental para o Corinthians nos últimos anos, multicampeão, jogador de bola, né? Qualidade a gente não discute, mas como que ele entra também nesse time do Diniz? O Diniz ele vai sempre pro all-in, né? Todos os jogos dele. Se ele tiver que recuar um meio-campista para a defesa, ele vai recuar. Mas não vai começar com Renato e Ganso, né? Não sei. Eu não pifo. Eu não aposto. Eu não vou dizer que ele não vai jogar com os dois. Não sei. E eu acho que a tendência é que jogue. Porque a gente está falando de um time que muitas vezes, o Eugênio já citou aqui, o lado esquerdo defensivo do Fluminense era o Felipe Melo e o Marcelo. Aí, às vezes, vinha um volante ali para cobrir quando o Marcelo subia, porque o Marcelo flutua o campo inteiro. E que bom que faz isso, porque a qualidade técnica dele é justamente para isso. Agora, essa questão de recomposição, para o Diniz, talvez na cabeça dele, pelo que ele pensa de futebol, ele vai olhar para esses caras e falar assim, se vocês tiverem a bola, quem vai ter que correr é a galera de lá. Se vocês souberem se posicionar de forma inteligente, quem vai ter que correr é o lado de lá. Quantas vezes na temporada a gente viu o time exposto, que subia ali 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, na hora de voltar na correria ali no contra-ataque, aconteceu isso várias vezes na temporada. Com o Inter, com o Corinthians no Maracanã, enfim, vários jogos a gente pode citar dessa questão do time subir e na hora de recompor. Acho que com o Renato Augusto não muda a filosofia dele.
E não vou dizer que ele não vai jogar com os dois no meio de campo, não. E é possível, não é algo absurdo imaginar, pelo estilo de jogo do Diniz, que envolve muita retenção de bola, os dois jogando juntos, até porque na temporada passada a gente viu o Ganso muitas vezes recuando para fazer saída de bola e jogando praticamente como um volante, até evoluiu em termos de recomposição defensiva, um cara que hoje marca muito mais. Então, eu não vejo como algo impossível. O Eugênio até citou a opção do André, que ele faz muitas vezes em segundo tempo, mas até imaginando, dependendo do adversário, ele pode usar essa formação de cara, com o Martinelli como um primeiro volante, Ganso mais recuado e o Renato Augusto com mais liberdade para flutuar. E o André na zaga. Ou até mesmo... Porque você não mexe no desenho tático do time. Então, e se ele quiser mexer nesse desenho, ter uma opção diferente, ele pode abrir mão de um atacante, o Keno, por exemplo, ter um meio-campo mais encorpado, de mais retenção, e ainda assim o time fica com uma característica muito interessante, muito moldada pelo estilo do Diniz. Então eu só vejo que o Renato Augusto como um cara que agrega. Não vejo o Fluminense com um dilema, nossa, mas os caras não marcam. No estilo do Diniz, todo jogador executa um trabalho defensivo. E Renato Augusto, Ganso, por mais que não sejam caras intensos na marcação, são caras muito inteligentes taticamente. Então, por essa disciplina, por essa inteligência tática, eu vejo perfeitamente possível os dois atuarem juntos com o Diniz. Para a gente fechar o Flu, e essa questão do Diniz? A gente fala sobre o time, sobre o Renato, sobre as peças. Como que fica o Diniz agora focado 100% no Fluminense, não mais com a seleção brasileira, até talvez o mental dele em relação à saída da seleção? Sim, né? Porque eu acho que passa por aí, né? Quando o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o demite, ele dá assim como desculpa, não, eu prometi ao Mário Bittencourt que eu não ia tirar você do Fluminense. O Mário nega isso, mas ele dá essa desculpa para o Diniz. E o Diniz, pelas informações que a gente tem, ficou muito chateado pela demissão dele da seleção brasileira. Natural, ele tinha até contrato, ele estava tentando estabelecer um padrão de jogo, estava com dificuldade, o trabalho não tinha dado resultado até agora, o time vinha jogando mal, a verdade é essa, na seleção brasileira. Mas é claro, você chega numa seleção, você quer ter a possibilidade de se desenvolver ali. Então fica a questão de motivação. Bem, agora eu estou só no Fluminense, aquele sonho de seleção brasileira fica para um futuro, quem sabe, ou não. Agora, entender a cabeça do Diniz, o foco que ele vai ter para... Opa, vou começar de novo um trabalho aqui, dar continuidade. A grande vantagem é essa, outro trabalho de sequência, o trabalho autoral, quanto mais sequência, melhor. Porque o elenco já está integrado, a coisa já funciona com mais facilidade. Se ele saísse do Fluminense, fosse iniciar isso num outro time, teria todo um processo para que as pessoas entendessem isso. Então, ele vai ter a possibilidade, esse ano no Fluminense, de avançar ainda mais nas suas ideias. Avançar uma casinha. Mas você acha que fica alguma coisa da seleção para o trabalho dele agora começando essa temporada no Flu? Eu acho que, assim, de legado da seleção para ele... E até essa questão da saída meio... Porque ele tomou um não, né? Eu acho que fica... Você não serve para a seleção, eu estou indo atrás de outro, porque mesmo que eu fosse efetivar, não seria você. É isso. Assim, ele foi visto como uma aventura. Ser uma aventura. Vamos ver, de repente, o que a gente consegue nessa brincadeira aqui. Mas no caso do Diniz, eu não vejo como algo ali de o cara desanimar da carreira, ficar frustrado, porque, primeiro, é jovem, é um cara que quando chegou à seleção... muita gente discute, ele é muito bom, mas será que é o momento? Não tem estofo, faltam títulos, uma experiência maior. Até por como foi a transição, né, para esse novo treinador. Exato, e ele chegou para ser tampão, então já havia ali a expectativa frustrada do Ancelotti, mas eu vejo o Diniz ainda como um cara que não tem portas fechadas na seleção. No futuro, dependendo do que acontecer no próximo ciclo, é um cara que, desenvolvendo na carreira, seguindo nesse caminho, tem tudo para voltar um dia, até porque a saída dele foi de uma forma muito covarde até, do Edinaldo ali, jogando num contexto político de muita pressão, rifou o Diniz e não teve o menor pudor com isso. Então, pensando do ponto de vista prático, é o Diniz colocar a cabeça no lugar, virar a página e saber que se ele continuar vencendo, se ele continuar triunfando com o Fluminense ou até mesmo eventualmente em outro clube,
ele tem todas as condições de voltar à seleção. Não é aquele cara que a gente enxerga, passou pela seleção, não volta mais. Ele nem teve tempo, talvez, ali para trabalhar. O que me pega um pouco é o fato dele, pela primeira vez na carreira, começar um trabalho sem o peso de um título, certo? Porque ele era muitas vezes taxado como aquele treinador que não ganha títulos, ele ganha dois, um muito pesado a Libertadores e um também com peso importante, foi batendo o Flamengo na final do jeito que foi, mas chega depois de tirar esse peso das costas com essa questão da seleção. Então, eu não sei se 100% tirou o peso limpo das costas, não, Suma. dos títulos. A expectativa agora é da confirmação de que ele é bom. Porque quem contesta o trabalho do Diniz, a primeira justificativa é é até legal o jeito dele jogar, mas não ganha nada. Fracassou na maioria dos clubes que passou. Essa é a ideia de quem costuma contestar o trabalho do Diniz. Quando ele ganha, será que foi a sorte? Ou foi trabalho? Será que ele não tirou esse peso das Quem é costas? contra vai ser contra eternamente. Exatamente. Esquece isso. Assim. O título da Libertadores é um carimbo definitivo na carreira de qualquer profissional. Com certeza, Ganhou a concordo com Libertadores. você. Mas foi assim, foi assado, ganhou a Libertadores. Mas você acha que a expectativa para essa temporada não é que ganhe mais títulos? Sempre. Então, Sempre para qualquer um. o Mas peso não pra para mim... se afirmar, né? Tem que matar um leão por dia. Mas essa história de que não ganha já ficou pro passado. Já ganhou. Essa justificativa não tem mais. Isso aí esquece. Agora, ele tem que buscar sempre mais. Todo mundo, né? Todo técnico está sendo colocado à prova. Está aí o Tite, né? Seleção brasileira. Antes disso, ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro e tal, não sei o quê. Tá aí no Flamengo, ele vai deitar em cima do fato de, sou o Tite. Fui a 2 Copas do Mundo. Não, ele vai querer ganhar mais. E o Fluminense já tem aí, agora, mês que vem, já o desafio, que é um desafio histórico para o Fluminense. Mas eu tô falando do Que é peso. enfrentar a LDU. Não, mas assim, o Fluminense vai enfrentar a LDU. Dia 22 de fevereiro. E olha o que é que, de repente, o torcedor que não é do Fluminense, ele não entende o que representa essa Recopa Sul-Americana. É o maior trauma da história do Fluminense. O Fluminense jogou 2 finais seguidas sul-americanas contra a LDU, 2008 Libertadores, 2009 Sul-Americana, perdeu as 2. E levando goleadas na altitude. Então, esse agora é o desafio para apagar esse trauma, sabe? Aquela coisa daquele ódio em relação, ódio no sentido do torcedor, em relação a um clube que está ali na sua frente para que você tenha a chance de dar a volta por cima e devolver isso, né? Então, para o Diniz, essa conquista de uma Recopa Sul-Americana ali na frente, são 2 jogos, um lá, um cá, embora esse jogo de lá, o Equador está vivendo um momento duríssimo. Vamos esperar para ver se a coisa melhora. Se for como está hoje em dia, é difícil confirmar o jogo em Quito, hein? Mas para o start da temporada é espetacular ele carimbar esse título. Para o Fluminense, para a reafirmação. Exato. E para a história do clube, foram 15 anos para ganhar uma Libertadores, desde a primeira final. Dar uma volta por cima, isso tudo dá a possibilidade ao Diniz já começar o ano esquecendo esse negócio de seleção, que ficou mal resolvido para ele, e dando o start para começar uma temporada em que sim, ele vai ser cobrado como sempre. O cara que não gosta do Diniz vai não gostar nunca, ou sempre. Vai continuar não gostando até o final da história do futebol. Faz parte, porque não gosta do conceito, da ideia, da mudança, do diferente, de algo que ele não está acostumado a ver, que ele não cresceu vendo. Faz parte do novo. Essa história de título logo no início da temporada é complicada, hein? Supercopa do Brasil, galera, isso aí, o Fluminense vai ter que se provar nesse início de temporada e é aquele time chato que já derrotou o Fluminense em Libertadores, já derrotou em Sul-Americana, então o Fluminense vai ter esse jogo muito difícil contra o LDU, né? Ainda mais esse jogo quando tem que jogar na altitude, né? São 2 jogos, ida e volta, então o Fluminense tem que se preparar para esse jogo, né? Não vai ter tanto tempo assim para trabalhar, né? Menos de um mês, né? Para poder ter esse jogo da Recopa. Então, galera, o Diniz, eu acredito que focado 100% no Fluminense, né? Pra falar a verdade, ele nunca deixou de estar focado no Fluminense, né? Porque pelo fato do cara ter que estar numa seleção brasileira é complicado, mas eu acredito que não atrapalhou tanto assim não, porque tinha uma equipe que ajudava ele, né? Que já passava todos os dados para ele, então já ficava um pouco mais fácil, né? E o Fluminense, a única coisa que preocupa um pouco é um time envelhecido, né? Um time que tem idade um pouquinho avançada. Temos o Ganso, temos o Renato Augusto, temos até o Cano,
né? Então isso daí preocupa um pouco. Temos o Felipe Melo, né? Temos jogadores que podem sair a qualquer momento. Temos o André, que parece que só sai no meio do ano, né? Isso daí até me estranha um pouquinho, porque pela qualidade do André, me estranha nenhum clube pega ele agora, mas acredito que o clube vai querer levar ele no início da temporada, né? Que no caso na Europa é no meio do ano, então acredito que até o meio do ano o André ainda permanece no Fluminense, né? E o John Arias também, eu acredito que ele deve ter mercado sim nesse meio do ano, então o Fluminense tem que estar de olho em tudo isso, porque pode ficar sem os seus principais jogadores no meio da temporada. Isso daí preocupa um pouco o torcedor, que o Fluminense quer vencer a Libertadores novamente, tem um Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, e o Fluminense precisa de reforços, precisa rejuvenescer o time. Agora, o Fluminense não pode contratar jogadores mais de 35, 36 anos, agora tem que pensar em já estar rejuvenescendo um pouquinho esse time para poder ter gás até o final das competições, porque eu vou te falar, uma equipe com uma idade muito avançada assim não consegue jogar 70 jogos no ano, não tem como. Ano passado o Fluminense foi guerreiro, conseguiu muita coisa, mas assim, esse ano pode ser um pouco mais difícil, entendeu? Pode ter um pouco mais de intensidade, né? Mas o Fluminense tem um treinador muito forte, tá tentando se reforçar para essa temporada, né? E vamos aguardar como que o Fluminense vai vir nesse Campeonato Carioca, se vai manter o favoritismo do título, né? Lembrando que na última temporada o Flamengo era favorito, venceu o primeiro jogo 2-0 e o Fluminense foi lá e goleou o Flamengo no jogo de volta por 4-1 e agora o Fluminense retorna novamente e quem sabe aí consegue mais um título de Campeonato Carioca, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal, você que tá chegando é novo, não esquece, galera, dá uma moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.